do Mundo, parece que a galera entra com uma outra fome, né? É, tem carnaval, tudo de feriado no Brasil é bom. É. Os jogadores entram com fome, né, por ser Copa do Mundo. Então, dá mais gosto de assistir um jogo até de seleção que é nível abaixo. Tanto que os caras tomou 3 vermelhos no primeiro jogo, velho. Copa do Mundo, é isso aí. Vamos torcer pro Brasil. Tentar o mais longe possível, né? Tem muito time bom. Palpites pra amanhã? No jogo do Brasil, seleção forte, Marrocos, mais forte do grupo. Eu arriscaria um empate, né? Não vou falar derrota, vitória, acho que você é muito confiante, porque o time ainda tá se acertando. Um empatezinho pra começar. Mas não tem nem como ficar fora de classificação nessa Copa, porque são os 3, 2 mais a repescagem. É impossível ficar Tem fora. que fazer força. Tem que fazer força. Mas tô confiante. Confiante torcendo pro Brasil e pro CR7. Meu maior ídolo. Eu chuto no 1x0zinho. Pra ficar feliz, né, mano? Assistir com a família amanhã, dar aquela felicidade. Prepare a gravação. E aí? CR7 também tem uma torcida que é o maior ídolo, mano. O cara merece muito. Muito, 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 mano. O cara que merece é ele. E se sobrar Brasil e Portugal na final? Sinuca de bico? Cara, eu não tenho eu não sou apegado a nenhum jogador do Brasil, né? Mais por questão do país, né? Do patriotismo, mas o CR7 eu gosto muito. Mas se cai um contra o outro, eu sou Brasil. Com certeza. Agora, Portugal com qualquer outro, eu sou Portugal. Eu sou português, inclusive. Tenho dupla cidadania. Então torço muito. Então você tá liberado também, torcer. Liberado pra torcer. Você acha que o CR7 influenciou bastante na sua mentalidade? Sem Você dúvidas. traz pra hoje? Com certeza. Antes de entrar na academia, eu tinha um sonho de ser jogador também. E aí ele sempre foi a maior inspiração, a maior referência. Eu quando tinha uns 12 anos, foi em 2008, né, quando ele começou a estourar mesmo no Manchester, eu comecei a cortar o cabelo igual dele, os moicanos igual dele. Só jogava bola de manga longa mesmo quando tava calor, porque ele usava. Cristiano. CR7. Metade do mundo é Portugal nessa Copa. Pois é, mas ele é um cara que ele tem ele é tanto exemplo, né, de dedicação, que ele afeta o mundo inteiro, não só quem joga bola, né? Não, o Cristiano como atleta é exemplo até para muitos fisiculturistas. O pessoal tinha que a gente até conversa, né, sobre isso. Tem muito fisiculturista que não é atleta, é fisiculturista. Ele gosta de pôr shape, usar umas paradas, às vezes nem treinar muito o cara gosta, subir no palco, e daí a mentalidade de consistência e disciplina do Cristiano é uma coisa que muitos fisiculturistas podem aprender. Porque o fisiculturismo, normalmente, às vezes o fisiculturista olha para o futebol com certo desdém, né? Tipo, é o esporte da massa, não sei das quantas. Mas não, cara. Existem verdadeiros atletas no futebol. Sim. E o que mais me inspira no Cristiano Ronaldo, óbvio, não dá pra não falar, dedicação, o cara é uma máquina, mas o que mais me inspira é que o cara, ele continua do mesmo jeito, tendo ganhado tudo. Sim. Tipo, tudo, mano. Tem atleta que eu nem chamo de atleta, que às vezes o cara conquista uma coisinha ali, ele já afrouxa, já tira o pé, já acomoda. E o Cristiano, cara, ele já ganhou tudo, ele não para de bater recorde, ele quer mais e mais e mais e mais. Então, tipo assim, o cara é campeão do mundo, no dia seguinte ele tá de volta lá nos treinos. Tá na academia, tá treinando, ele quer mais, ele quer ir ver até onde é o máximo potencial da vida dele, até onde o corpo dele aguentar. Isso me admira muito, muito. Com a mesma felicidade que ele comemorou a Champions, ele comemorou a Liga da Arábia Saudita e daí agora está indo para a Copa com a mesma energia. Isso é um verdadeiro campeão, cara. Isso é um verdadeiro campeão. Tem 2 atletas assim na história dos esportes que eu admiro muito, que é o CR7 e eu admiro vários, mas o que eu mais admiro é o CR7 e o Michael Phelps. Cara, ele também, eu já li o livro dele, é assustador assim, como ele pensa. São 2 caras que não se contentam com pouco, eles querem cada vez mais, querem cravar mesmo o nome na história, tipo assim, vão ter que ralar muito pra alguém ser melhor que eu. Ontem eu tava até assistindo um corte sobre o Phelps, do cara falando qual foi o tamanho do feito do Phelps de ter ganho aquelas 18, 14 medalhas, enfim. Tipo, o cara, ele, nos 100 metros rasos, que foi a última prova dele na Olimpíadas de 2008, ele ganhou por 0,01, né? De um cara que era velocista.
Só que daí ele tava falando, esse cara que era velocista, ele foi para as Olimpíadas só para essa prova. O Phelps já tinha nadado 7 dias, tá ligado? Já tinha feito todas as outras provas, tinha feito o revezamento, tinha feito todas as provas que os Estados Unidos estavam participando. E daí na última prova, que é a 100 metros rasos, ele foi lá e ganhou do cara que foi só para isso. Então assim, tipo, é um nível de condicionamento físico, de atleta, de mentalidade também, do cara não quebrar por causa do cansaço, absurdo, assim. Você já viu a história dele do óculos, quando o óculos dele caiu? Não. Cara, ele conta que ele era tão bem treinado, é uma repetição de hábitos, sabe? É tão perfeito, todo dia a mesma coisa, que ele estava totalmente acostumado a fazer aquilo e ele já sabia onde ele estava no meio da piscina, onde era o final. E aí, numa dessas Olimpíadas, ele pulou e na hora que ele pulou, o óculos dele subiu e encheu de água. Então ele fez a prova sem enxergar nada e ele ganhou a prova mesmo assim. Porque ele bate nessa tecla, que é por conta do treinamento dele, todo dia a mesma coisa que ele estava acostumado a fazer. Então, mesmo sem enxergar, o cara conseguiu visualizar o que ele estava fazendo e ter uma noção ali de onde ele estava na piscina para ganhar a prova do mesmo jeito. A rotina de treino dele era todo dia 6 horas de piscina, né? Todo dia. Celo. Caloria, hein? O cara comia muito também. Comia muito. Bora treinar? Bora. Eu boto o despertador. Claro que tem um fator de tipo, eu faço meus horários, eu trabalho com consultoria e tal, eu mando, né? Mas se eu precisasse bater cartão, eu não ia ter essa folga, né? Isso é óbvio. Mas esse frio tá fazendo eu dormir mais, velho. Caraca. É uma boa soltada, boa aquecida, porque esse frio tá... A articulação fica mais dura no frio pro você ou não? Ah, cara, eu tô velho já, né? 33 anos já. já o Lucas chega lá também. Eu tô com 30, mas eu já tô sentindo já que meu corpo não é mais o mesmo. Foi tipo bater os 30, né? Sim. Meu corpo definitivamente não é mais o mesmo. Era bom quando eu jogava bola o dia inteiro, descia, jogava bola, ia pro futebol, ia pra academia, pulava o dia inteiro, não parava e tava 0 bala no outro dia. Hoje eu faço um treino de perna e o joelho já dói 2 dias. Celo. Vou fazer uma revelação. Eu não estou mais treinando em Myo Reps. Daí... Mas o que acontece, né? Myo Reps, ela é só uma configuração de cluster, que é você pegar uma série e quebrar ela em vários pequenos blocos com pequenos descansos. Esses pequenos descansos, teoricamente, eles dissipam fadiga central e periférica e teoricamente isso pode permitir que você consiga performar melhor na série. E a Myo Reps é uma configuração que você faz uma série normal e depois você faz uma sequência de cluster, é basicamente isso, né? Não tem nada de novo. Ela se tornou interessante por causa do estudo que saiu, mas a principal coisa que você tem que levar em consideração na hora de você montar um treino, para qualquer pessoa e para você mesmo, é aderência. Tá? Você tem que gostar do treino que você está fazendo. Tipo, a gente até falou no último vídeo, que o Lucas não gosta de nada que encurte o treino dele. E daí no meu caso, em comparação a fazer cluster tradicional e fazer Myo Reps, eu gosto de treinar em cluster, diferente do Lucas que eu não gosto, e eu prefiro o cluster tradicional. Então eu voltei a fazer o cluster tradicional. Porque do ponto de vista de mecanismos e eficiência, teoricamente, né, que a gente não tem comprovação científica, a Myo Reps sendo um tipo de cluster vai dar na mesma que um cluster tradicional. Eu vou fazer com 40. Muda alguma coisa a pegada neutra ou pronada? Cara, esse aqui ele é desse jeito por questão de conforto, né? E daí, claro, você fecha aqui numa pegada neutra e puxa com o cotovelo mais fechado, teoricamente vai ter uma participação um pouco maior do latíssimo, porque esse movimento aqui, principalmente trazendo para perto da pelve, é o latíssimo. Se você abre bem o cotovelo,
você joga todo o trabalho para romboide, quadrado, trapézio, médio. Se eu virar o meu punho sem mexer na direção do meu cotovelo, não vai muda mudar nada. A posição do punho, ela facilita a direção do cotovelo, mas o que manda nas participações de determinados músculos, né, como é distribuído isso, é a direção do cotovelo. Boa. Vou pegar essa carga aí pra falhar agora 6 a 8. Vamos ver. Também tô conhecendo aqui o peso dessa máquina. Mais uma e deixa uma na reserva. 7. Você vai fazer mais uma série ou aquela Não, foi tudo? aquela foi tudo. Porque foram 4 blocos, né? Na verdade que eu devia ter começado com os 30 a cada lado desde da primeira. Eu acho que é melhor eu fazer a primeira série dos exercícios para eu dar um descanso maior para a segunda série, que a sua série é um pouco mais longa. E a minha segunda série tem back-off, então ela exige mais ainda. Não, mas também eu ficar esperando não tem problema. Vamos. 7. Briga a última. 8. Briga a última. 8. A back-off foi bom. A gente vai continuar aqui agora. É o Kelso. Então a gente vai continuar na mesma máquina, mas é outro exercício. É a famosa retração escapular, ou Kelso Shrugs, né? Que é um encolhimento horizontal para toda a parte. Aquela encaroçamento da dorsal, do grupamento dorsal, né? Então trapézio, todos os músculos que ajam na retração da escápula. É importante o Lucas construir isso pro Olímpia. A dorsal dele está em um processo de não só crescer em largura, né? Mas espessura também. Vocês vão perceber a diferença da execução, que mesmo sendo a mesma máquina, a gente só vai fazer um encolhimento. E por mais que essa área que a gente vai trabalhar agora ainda assim é trabalhada no outro exercício que a gente fez antes, agora tem a ênfase, né?
É um foco nessa área. A mesma lógica de bíceps em uma puxada ou remada. O bíceps ele também trabalha, mas nem por isso você deixa de trabalhar ele isolado. Você quer melhorar o seu braço. Então, esse exercício é justamente isso. É um isolado dessa parte da dorsal, do grupamento dorsal. Porque dorsal mesmo é o latíssimo. Né? É a propósito do meu treino. Nesse exercício, normalmente, se pega mesmo peso ou mais peso, porque quando você tira a necessidade da participação do bíceps, né, o trapézio ele é um músculo bem forte nosso. Tanto que você vê nos encolhimentos em pé que o pessoal enche a barra. Né? Mas como essa máquina é nova, nova para o Lucas, né, a gente vai descobrir aí o peso. Mais uma vai. Velho, na minha prática, eu nunca consegui pegar mais do que o outro exercício anterior e às vezes nem igual. É mesmo? Eu tenho que pegar menos, porque... Mas aqui foi? Mas você achou que foi bom? Foi, pô. Eu não sei, eu não sinto um... É que entra muito essa coisa de sentir, né? Sentir, pegar, sentir... Sensação mesmo. Eu não sinto... Se eu abaixo o peso, eu consigo sentir, sabe, aquela espremida, mano. Você sente a espremida? Não, isso faz sentido. Mas o movimento estava bom. Então, se o treinador viu que o movimento estava bom, é pronto, tá bom. A câmera registrou aqui também, tava bonito. Deixa nos comentários, foi bom ou foi feio? Se vocês falarem que foi feio, vocês concordam comigo. Se vocês falarem que estava tudo bem, concordo com isso. Mas o cara tem garantia, dá garantia e tal, daí ele vai consertar. Mas eu vou colocar um menor. Me ajuda aí, foi foda, hein? Não, 6 vai com certeza. Bora. Dois. 3, 4, 5, mais um. Espreme lá em cima. 6. É muito engraçado, né? Que você não se dá bem com o cluster, mas o back-off, tipo, também se trata de um descanso um pouco mais curto. É a melhor técnica pra gente colocar uma camada de volume extra. Mas você vê como a questão de abaixar a carga faz muita diferença. E mesmo assim você percebe, por exemplo, uma pessoa normal fazendo um back-off, ela abaixa a carga, ela tira igual ou mais repetições do que na série de trabalho. Às vezes eu tiro, a grande maioria das vezes eu tiro menos. Pode ver. Eu fiz 6, 8, aí eu tiro a carga, faço um back-off, faço 5, 4. Tá tranquilo. 6. Vamos. 7. Vai em cima, tá suave. 8. Vai mais um. Mais um, também vai. Vai. Ah, foi só você falar. Acontece bastante. Por isso que o back-off é mais confortável pra mim. Eu já vou tender a fazer menos reps, então tem que pelo menos abaixar um pouco. Ó, respondendo uma dúvida que deixaram aí nos nossos últimos vídeos. Essas roupas que a gente usa, da Soldiers, essa que eu acho bem bonita, que é o black. A que o Bizzy chegou também e essa regata que ele tá por baixo. É bem confortável para treinar. Todas essas roupas, elas não são só para atletas.
É a nova linha da Swords, é uma coleção que está no site disponível para qualquer pessoa que quiser adquirir. Cara, de verdade, é um dos melhores tecidos que eu já usei para treinar na minha vida, porque geralmente quando a gente compra essas roupas para treinar é coisa vagabunda. É coisa que na primeira lavada o que é preto fica esbranquiçado, esgarça, fica tudo zoado. Isso aqui é 100% algodão, algodão. Então, é bom para transpirar, você lava e não estraga, são confortáveis, tem várias opções, então você vai achar uma que você gosta, uma bonita, all black, branca, tem estampada. Então, confere lá, para você que tem interesse, aí não é só para atleta, é para todo mundo. Tô fazendo esse exercício porque a minha dorsal, ela, por eu sempre ter sido muito viciado em fazer terra, remada livre quando era mais novo, uma coisa que a gente até falou no último vídeo, que o Lucas, pelo fato de treinar no condomínio dele, não fazia, eu tenho como ponto forte a parte que a gente chama de upper back, né? E daí me falta justamente o latíssimo. E eu não tenho esse brinquedo lá em casa. Eu aproveito e faço. Agora tá no peso certo pro cluster. Muda muito o ângulo do cotovelo a hora que tá descendo? É mais questão de conforto, tipo, porque como vai colocar uma sobrecarga no cotovelo, tem muita gente que sente a epicondilite, sabe? Entendi. E daí eu faço meio como se fosse uma puxada assim. Primeiro que essa máquina, ela já tem uma pegada mais próxima, sabe? E daí assim não dói meu cotovelo. Vendo daqui de trás, dá bastante impressão que você tá fazendo um pulley supinado. Sim, mas tipo, se eu fizer assim, eu vou terminar aqui, entendeu? Porque ela não tem o ajuste. Ela parece que não faz um arco, Ela não faz um arco. ela só desce. É. A biomecânica é um pouco diferente das pullover machine que a gente está acostumado. Tipo, dá pra eu fazer. A alavanca tinha que ser maior, ela tinha que ser mais alta. É, dá pra eu fazer assim, ó. Nem vai doer tanto meu cotovelo. Só que ó como fica. Nem chega. Mas assim, isso coloca mais participação no meu braço, por não ter esse movimento de arco. Mas independente de qualquer coisa, o movimento principal ainda está em trazer meu cotovelo para perto da minha pelve. Então, é uma máquina que trabalha o latíssimo, isso é fato. Só isola menos em relação ao braço do que as que teriam um arco de movimento maior. Foram 6 blocos, tá bom. 6 de 3. Ferro. Então, o pessoal pode ter a curiosidade do porquê eu gosto tanto de cluster. Boa pergunta. Por que sempre ficar enfiando alguma coisa diferente no treino? Por que não treinar normal? Na verdade, eu sou um grande defensor disso, né? Com os meus clientes, eu não fico socando cluster à torta à direita. É uma parada que, assim, primeiro, eu gosto bastante de testar coisas para eu ter o know-how de treinador, sabe? E o cluster, para mim,
É assim, a gente já tem aqui no Esportes e Performance e também na reabilitação, o cluster está cada vez mais se estabelecendo como a melhor solução. Por quê? Porque permite que você trabalhe com intensidade relativa elevada e esses pequenos descansos que você coloca entre os blocos faz com que, tirando pessoas como você que não se dá bem, mas a maioria das pessoas normalmente consegue fazer a mesma quantidade de repetições que ela faria ou até mais, com maior qualidade de execução de movimento. Então, para o Esportes e Performance, o cluster é muito bom, porque a pessoa consegue ter um padrão de movimento melhor. Padrão de movimento melhor significa melhor qualidade de disparo neural, melhor qualidade de aprendizado de coordenação intramuscular e tudo mais. Isso permite que ela desenvolva, pelo menos evidências que a gente tem, essa vantagem se mostra só nas primeiras semanas, mas talvez no longo prazo isso possa ser mais estudado. Ela desenvolve mais força e potência, beleza? Isso falando de Esportes Performance. Na reabilitação, você em algum momento vai precisar pegar a pessoa que se lesionou e fazer ela voltar a treinar pesado, né? Porque preparação física envolve, de outros esportes, envolve também pesos pesados. E o cluster, pelo fato de permitir que a pessoa mantenha a qualidade de execução, porque ela dissipa a fadiga, né? E o que faz a gente perder padrão de movimento é a fadiga, a gente consegue antecipar a volta da pessoa para a sala de pesos e para a preparação física dela, um atleta que se lesionou por qualquer lesão, motivo que seja. Porque eu acho que isso vai se refletir na hipertrofia no longo prazo, né? Tipo, vai ter um momento que a gente vai ter estudos suficientes para falar que cluster tem uma leve vantagem em relação ao treino tradicional, porque justamente por causa disso a gente tem algumas coisas no treinamento, como por exemplo a fadiga do sistema nervoso central e tudo mais, que atrapalha o recrutamento de unidades motoras, de fibras do tipo 2, né? E isso faz com que a gente sinalize hipertrofia em menos fibras. O cluster permite que você faça a série sem essa perda de qualidade de recrutamento. Se a gente reduz essa perda de qualidade de recrutamento, a gente está colocando mais fibras na jogada para experimentar aquela tensão mecânica. Isso não tem comprovação científica ainda. Todos os estudos comparando mostrou que com volume equalizado a hipertrofia é a mesma, mas eu acho que ainda falta estudos mais robustos para eles perceberem isso, porque o próprio conceito de retornos diminuídos depois de uma quantidade de séries por causa da fadiga do sistema nervoso central na semana é de uma meta-regressão tipo do ano passado, sabe? Então assim, é uma coisa que ainda está sendo descoberta, a participação da fadiga do sistema nervoso central na hipertrofia. Eu nem lembro mais qual foi a pergunta. É que ele é muito técnico. E ele tem que justificar as ideias dele, né? Tá aí explicado. Mas assim, é o que eu falei. Eu uso o cluster hoje baseado nas evidências que a gente tem. Então, na minha consultoria, eu uso ele como uma camada extra de volume em um cliente. Então, eu quero colocar o cliente para fazer 3 séries de trabalho, por exemplo, e ele não tem tanto tempo. Ou então eu penso, esse cliente fazer essas 3 séries de trabalho em cluster vai fazer com que ele mantenha a carga com mais qualidade. Eu uso o cluster para isso. Eu não fico usando o cluster pensando em possíveis coisas que vão surgir na ciência, sei lá, daqui 10 anos. E quem não se dá bem com o cluster, não usa, que é o caso do Garcia. Essa é a carga de trabalho já? Vamos ver, mas eu não vou no limite aqui não. Você não sente seu ombro tão alto assim no banco? Não. Eu não tô seguro pra treinar peito, mano. Eu vejo que eu tenho força, mas não...
Cabeça não deixa treinar peito não, mano. Mas você acha que essa máquina, tipo, se a gente for Não, ali pro qualquer inclinado... coisa, mano. Eu tô assim faz 2 meses já. Saiam da internet, parem de assistir vídeo das pessoas se machucando. Você assiste um bendito vídeo de uma pessoa se arrebentando, velho, e depois você fica... Eu não consigo mais esquecer, mano. Sim. Eu não consigo... Faz parte, né? Não, mas hoje em dia eu penso muito mais em possíveis lesões que eu poderia ter do que antigamente, isso é fato. Tipo, eu fui tentar colocar a testa no meu treino e com a dor eu tenho uma tendinopatia desde sempre aqui, sabe? E antigamente eu continuaria fazendo testa. Você quer fazer com essa carga aqui ou quer baixar? Eu acho que eu consigo fazer os clusters com esse peso. Deixa eu só fazer uma feeder. Vamos treinar, velho. Meio de podcast. Movimento assim de conforto, mas eu sinto que é um padrão de movimento que pelo menos a minha geração assim explorou muito pouco, porque a gente só tinha o banco declinado, que é horrível você fazer, né? Supino livre declinado. Então eu tento colocar esse padrão de movimento nos meus treinos. Lá em casa eu faço nas polias, né? Mas quem nunca fez um supino declinado livre, é a sensação de você estar de ponta cabeça e que a barra vai cair na tua cabeça a qualquer hora, cara. É horrível. Que o ombro vai de base a qualquer E momento. que o ombro uma hora vai deslocar. É mó difícil você achar o trilho do movimento. É mesmo. Você coloca pra cá, a barra parece que vai cair na sua barriga. Daí você tenta colocar um pouco mais pra cá, parece que você vai perder o ombro. É muito ruim, cara. Fora que não dá pra chegar perto da falha, não. É, não, você tem que estar sempre com alguém próximo e umas 4 na reserva, né? Quem tem maquinário assim hoje em dia, não imagino o que era antigamente, cara. Lá em Campinas, quando eu ainda era fisiculturista, tinha a academia 24 horas. Era a única rede que tinha Hammer. E era, sim, um de cada Hammer. E era pouquíssimos. E naquela época era 300 conto a mensalidade, mais de 300 conto. Daí, eu que queria ser atleta e treinar com qualidade, né? Fazer economias para conseguir pagar aquela mensalidade. Se hoje em dia 300 conto é caro, cara, imagina 10 anos atrás. Vai. Vou testar outra máquina porque eu não gosto de E eu tô frio, mano. Eu não, É muito podcast. eu não consegui esquentar hoje ainda, velho. Cê é louco. Porque já tá frio aí. O treino não tá... Aí, ó, bota o casaqueiro ali, ó. Você acha que é ruim não explorar muita amplitude num supino, por exemplo? Eu vim até aqui, assim. Eu acho que isso abre mais margem pra você se machucar, mano. Mas... Porque senão você não desenvolve força na parte mais baixa, né? Daí, tipo, você tá perto da falha e você desce e não consegue subir, é aí que Mas se acontece. eu desço lá embaixo e estourar também, eu... Não, mas se você desenvolve força e progride gradualmente, você também viu o que adapta o seu tendão também? É tensão em posição mais alongada. Então, quanto mais você estira o tendão e coloca uma tensão gradual e progressiva nele, mais ele vai ter a síntese de colágeno e ele vai se fortalecer junto, entendeu? Então, normalmente, claro que isso não é regra, mas normalmente quem se machuca é quem limita a amplitude e progride sem ser gradualmente. Tem um vídeo aqui treinando com o seu Bolinha, né? Tava com 70 de cada lado. Bem, fácil. Óbvio, tava em off, né? Mas... meu músculo tem força. Sim. O músculo tem força. E aqui com 40 quilos, cara... eu não sei, mano, se é a idade... eu não sei se é a posição que eu tô hoje de competir o Olímpia. Várias coisas envolvem. Mas né? é... acho que você chega numa situação que... numa posição que você pensa que uma lesão, velho, não é simplesmente você
dá um tempo. É muita coisa que você perde, que fica para trás. Envolve muita coisa. Sim. Envolve muita gente. O que a gente pode fazer? Subir a faixa de repetições. Trabalhar com carga mais, tipo assim, uma carga dessa. 8 a 10, é que você não gosta de 10 a 12, por exemplo. Não, mas tipo assim, numa situação dessa que eu não tô confortável para treinar com uma carga alta, Você prefere o conforto faço quantas forem do necessárias. 10 a 12. A gente pode fazer isso. Eu não consigo treinar peito mais, mano. Eu tô falando sério, se meu peito vier zoado esse ano, é justificável, entendeu? Eu não consigo mais, mano. Não consigo, mano. Não consigo. Não, mas aí é só questão de ajustar o treino, que eu tava falando. Subir a faixa de repetições. Agora eu não sei, eu não contei exatamente, mas vai, eu fiz mais de 10, vamos dizer que eu cheguei em 12. Cara, na hora que chega naquela queimaçãozinha, que você vê que tipo assim vai sair mais 3, 4, eu não consigo, mano, fazer 3 queimando. Você lembra a sensação do estralo, tipo isso? Parece que vai acontecer de novo a todo momento. Mas isso é facilmente adaptável. Eu acho que isso daí eu acho que é só com o tempo, mano. Você não pode ficar bitolado, porque assim, a gente fala muito sobre a importância do peso, densidade muscular e tudo mais, beleza. Mas hipertrofia, ela tem vários caminhos para se chegar a Roma, entendeu? Então, tudo é adaptável. Tipo, tem vários clientes que às vezes estão com uma dor crônica no joelho, e eu coloco o cara para fazer restrição de fluxo sanguíneo. E o cara fica desesperado, não, minha perna vai diminuir, não sei o que, é muito pouco peso e tal. Eu explico todos os mecanismos da restrição de fluxo sanguíneo e tal, eu falo que é a mesma coisa nos estudos que o treino pesado. Porque a sinalização de hipertrofia está acontecendo. Eu não acho que um cara com a maturidade de treino que você tem, anos de treino que você tem, fazer uma temporada treinando com 12 a 10 repetições, vai fazer de repente o seu peitoral perder densidade. Mas o ponto é, mesmo que eu faça 10 a 12, tem que ser 10 a 12 no limite. Sim, mas ainda é uma faixa de intensidade que você não precisa chegar a 0 ou 1 na reserva. Você faz 2 na reserva, você ainda está sinalizando hipertrofia, entendeu? Mano, tu só vê o Nick Walker treinando, cara. Ele termina o movimento do mesmo jeito que ele começa. Quantas na reserva você acha que fica lá? Muitas. E o cara tá gigante. E tá denso. Então, assim, a base construída também é muito importante, né? O Nick Walker, ele treinou por muito tempo muito pesado. Você deixou umas 2, no máximo 3 na reserva, porque você deu uma lapidada ainda mais no movimento. Isso é consciência corporal de quem tem muito tempo de treino. Eu tentei agora nessa série, desde a primeira repetição, explorar bastante cadência. E é o que o Nick Walker tem feito, né? E ele achou confortável para ele isso. A justificativa dele é que ele sente mais pump, etc. Aí beleza, a escolha pessoal dele. Fato é que está sinalizando hipertrofia. Cara, é impressionante como a gente vai mudando ao longo dos anos, porque a gente é mais novo e tá entrando na academia. Mano, nós não quer saber de nada. Nossa, eu vejo a molecada, tipo... Mano, lota de peso e, tipo assim, não pensa nas consequências, mano. Não pensa nas consequências. Só quer se arrebentar. E eu também já fui assim, só que hoje, mano...
Depois que você sente uma dorzinha, depois que você dá uma machucadinha em alguma coisa, velho, você nunca mais esquece. E assim, pior que eu, na minha época, nessa de inconsequência, já colecionei estralo, velho. Já estralei adutor, estralei os 2 posteriores, estralei vasto, estralei os 2 peitoral, estralei dorsal. Tipo, tem que ser muito imbecil pra estralar dorsal, tá ligado? Que é um músculo muito forte. Ano passado eu tava em reta final de preparação, faltava 6 semanas pro Texas. Eu tive uma ruptura parcial do posterior de coxa. Cara, eu fui, tipo, ter confiança pra... Aliás, até hoje eu sou um pouco receoso, né? Mas eu fui treinar bem posterior, assim, um pouco melhor, uns 6 meses depois. Já tava bem um mês depois, mas 6 meses depois eu consegui pegar confiança pra treinar melhor. E ainda hoje, assim, sem força, fazendo força, sem sentir dor nem nada, eu ainda fico pensando, mano, pode acontecer de novo, pode acontecer de novo. Você fica esperando a qualquer momento alguma coisa acontecer. E aconteceu numa preparatória, né? Nem foi na série de trabalho. Velho, impressionante. O peitoral foi numa preparatória também? O peitoral, quando eu senti um estralo, foi num deload. Ah, é? A gente tinha jogado as repetições para 12 a 10. Tipo, fazia o supino com 80, eu tava fazendo com 60. Fazendo fácil, ia fazer umas 12. Na sétima, mano. Daí, tipo, faz tempo já. Senti deu um estralo, né? Se o professor não tivesse ali comigo, eu provavelmente já tinha me lesionado feio. Porque na hora que eu fiz assim, fiz assim, era numa barra, ele já pegou e já guardou. Foi no Smith? Foi no Smith. Mas ele já pegou e já virou assim pra guardar. E aí, se eu estivesse sozinho, eu de tentar segurar ou guardar, eu ia me ferrar. Eu tava fazendo treino de lado de peito com o Léo Grancou, e aí eu tava fazendo um supino máquina, e aí eu falei, pô, aqui tá doendo um pouco o ombro. Ah, aqui tá doendo um pouco. Ele falou assim, abre o braço, abre a mão. Aí eu peguei bem abertão, aí eu melhorou, ainda tá um pouco. Aí ele falou assim, levanta o cotovelo. Cara, eu achei uma posição que não doía nada, e é uma posição que todo mundo que olhar vai falar, tá errado. Mas pra mim, não doía nada, e justamente era a única posição que fazia não doer. Que é com as mãos bem abertas e com o cotovelo abertão, porque geralmente se pega mais fechado e com o cotovelo para baixo, né, para fazer assim no peito e não usar o tanto tríceps. Só que assim tava doendo meu ombro. E ele achou isso, esse ajuste, ele falou, é assim, para você vai ter que ser assim. E até hoje eu faço assim. Coloquei o back off. Vai. Tem a contração. Mantém a contração. Pode guardar. Aos poucos eu vou me reabilitando a treinar peito pesado. Né? Na verdade é o mental. Eu tava no off, né? Foi durante o off, no começo do ano, que eu senti aconteceu alguma coisa, né? Eu nem sei o que foi, não fiz exame nem nada. Talvez uma contratura, faz tempo já. Já não sinto mais dor, já tô melhor, só que minha cabeça ainda tá presa no que aconteceu e tá me impedindo de treinar pesado. Mas é isso, todo o resto você continua fazendo na faixa de repetições que a gente está trabalhando. E o peitoral joga para 12 a 10. Lapida bem o movimento e vai ganhando confiança com o tempo. É dupla de anões.
tem que ser muito focado para treinar upper. Porque é um treino que você está sempre tendo que aquecer no meio do treino, porque você está trocando de músculo o tempo todo. E é um treino longo. É um treino mais longo. Se você panguar um segundinho assim, o tempo vai passando, quando você vai ver, você tá a tarde inteira. E aí eu já fiz costas, já fiz peito, agora é ombro, depois tem outro de ombro, aí tem bíceps e tríceps, e posterior de ombro. Ô, louco. Então, tem que estar ligado pra ir aquecendo parte por parte também, não emocionar e fazer alguma coisa sem aquecer. Precisa de atenção para não perder tempo. Tentando reconstruir meu abdômen depois da cirurgia. Nossa, chego aqui, tá full stack o bagulho. Então, na verdade eu fazia aí com full stack, mas duas de 20 e uma de 10, 50, mais 50, né? Só que faz esse tempo que eu não faço, aí você vai sentir ela meio... Acho que eu não coloquei peso suficiente para ela sambar. Acho que vai dar para fazer o cluster 70. Ajuda a última aqui. Foi 4 blocos de 3. Faz muito tempo, ele começou por amor, não foi por dinheiro, não dava retorno, não dava patrocínio. Então pode falar que o C é por amor também. Com certeza, mas é isso aí. Se você trocar 5 minutos de ideia comigo, você vai ver. Com Se certeza. você tirar meu Instagram, tirar tudo de mim, eu vou continuar todo dia, fazendo dieta todo dia. Vou usar balança pra pesar minha comida mesmo se eu competir. Acabou o aquecimento? Tô brincando. 100, 10, 20. Pode ficar certinho, né? Que é o back-off é por percentual, gente. Reduz de 25% a 30%. É quando o número tá redondo. Pra quem não é de exatas ficar mais fácil. Pior que ele é de exatas. Verdade, ele é engenheiro. É só você pegar a carga que você está fazendo e jogar a vírgula para o lado. Então, por exemplo, 100, joga a vírgula 10. Aí dá 10%. Só que como são 20%, você multiplica por 2. Entendeu? Então, 70, 7 vezes 2, 14. Então, sua carga era 70, você faz menos 14 ao back-off. É isso aí. Além de empurrar pesos, dando dicas, dicas. Eu tinha uma vida antes disso aqui. Tive muitas vidas na mesma vida já.
Concentre o movimento, senão você vai fazer mais de 15. É que eu sei que o back-off pesa do nada. Dá mais uma, vai. Mais uma. Já era. Morreu. Agora tem mais um de ombro, que é o lateral. No cabo. A altura do quadril. Tem hora? Tem hora pra vazar? Ah, hoje eu vou ficar o dia. Porque, ó, ainda faltam... Acho que era o que eu falei mesmo. Elevação lateral, crucifixo inverso, tríceps pulley, rosca bayesiana. O pessoal acha que esse negócio da tornozeleira é frescura, cara. Mas faz assim uma diferença bizarra do quanto de força você consegue imprimir nesse movimento. É assim, depende da força que você tem. Se você tá pegando duas plaquinhas, Daí não uso. nem precisa. Só que você vai chegando numa certa carga que não tem nem como o punho sustentar Sim. a carga aqui. E eu comecei a ter dor no punho. E aí eu vi que quando eu coloquei aqui, eu comecei a trabalhar melhor o ombro e aí minha carga voltou a subir de novo. Então eu comecei a carga já estava alta, começou a subir mais ainda. Sem dor. Ele dá a mão. Ai, caralho. O Lucas, ele tá numa missão de, nos vídeos da Soldiers, queimar a credibilidade profissional dele. Só para acharem que eu sou tão careta e sério e bravo. Só que eu não sou nada disso. Quem me conhece, tá ligado. Já era. Ô Biso, fala uma coisa. Muda alguma coisa fazer a elevação lateral um pouco para frente e tirar ela, vamos falar assim, do lado? Tem um negócio que chama plano escapular, que seria teoricamente o arco de movimento que para a maioria das pessoas é mais confortável de fazer, tem o melhor encaixe do osso do braço no ombro, que é justamente nesse ângulo que o Lucas está fazendo. Se a pessoa exagera um pouco nisso e vai aproximando cada vez mais, ela diminui a distância do peso e a articulação. Então, tipo, ela coloca peso, mas ela diminui o quanto esse peso está pesando, né? Então, tem que tomar cuidado nisso na hora de fazer esse ajuste. No meu caso, eu não tenho esse desconforto no ombro e eu estava jogando o mais longe possível, porque a placa de cima estava muito pesada. E a placa que eu estava fazendo ia ficar um pouco fora do peso do meu cluster. Então, se eu jogo o mais longe possível, o peso está o mais distante que eu consigo da minha articulação e ele fica mais pesado. Então, tipo, dá para você fazer esses ajustes do movimento. Claro, se tiver conforto articular. Como eu não tenho problema em relação ao meu ombro, minha única articulação bichada é o meu cotovelo, dá para eu fazer esse ajuste. Mas é basicamente isso.
Tô fazendo um posterior de ombro agora e o bíceps já partiu para aquecer o tríceps, porque ele precisa de mais aquecimento de tríceps, porque senão ele sente dor, e porque eu preciso de posterior de ombro, mas ele não tem esse interesse, porque ele não compete. Quando a gente não compete, a gente se dá o luxo de, às vezes, não isolar determinados movimentos. Eu tenho um posterior de ombro legalzinho até, e é só das remadas, com o cotovelo mais aberto e tal. E aqui eu tenho que aquecer muito, muito meu cotovelo, porque esse cotovelo aqui, cara, não tem Wolverine que melhore, cara. Muita bagagem, né? Nossa, Já bateu muito. e o jiu-jitsu também me ajudou a terminar de estourar meu cotovelo. E eu ainda vou ter que pôr uma cotoveleira pra fazer. Você tá fazendo esse movimento com dor agora. Você tá Uma sentindo? dor de 0 a 10, com esse peso tá uns 3. E se você mexe o ângulo do cotovelo, não melhora? Abrir assim é dar uma Não, aliviada. não é isso. Pra trás. Tipo, afastar do corpo, aqui na frente, Ah, sim. ou mais colado. Ah, é possível que aqui fique um pouco melhor, porque quando eu faço supino fechado, é o único movimento de tríceps que eu não sinto nada. Agora, testa, francês e pulley eu sinto. Daí os dois que eu tenho no treino é supino fechado e pulley. E eu fico repetindo eles na semana. Porque se eu for fazer testa, francês, qualquer um, cara, é aquilo que a gente tava falando, né? Antigamente eu faria, tipo, tá doendo, mas vai. Mas hoje em dia eu penso, mano, se eu estourar o meu tríceps com 33 anos, vai ser um puta trampo pra me recuperar, cara. Não, velho, o estourar tríceps, a tua vida, ela muda inteirinha. Porque como é que você vai cozinhar, como é que você vai trabalhar, como dirigir, é que você vai ir no banheiro. dirigir, sabe? Ainda mais do Tomar direito. Não, deve ser horrível, cara, deve ser horrível. Eu não... Então, assim, por exemplo, o Luan Pereira, ele também é muito forte, né? Eu deixo ele umas 2 semanas com 86 repetições e depois eu já subo as repetições dele. Eu fico sempre ondulando, assim, porque ele já se machucou, né? Então a gente usa o Extreme Stretch no tríceps para sempre fortalecer o tendão, né, que é o alongamento extremo, aqui segurando o peso na posição de francês e sempre vou ondulando faixa de repetições. Uns 30, 150, 140. Back off. Nunca vou acostumar com, mano. Você não faz barulho. Isso é bizarro. Já expliquei isso num vídeo. Sim, nunca vou acostumar com isso, mano. O beijo tá quietinho também. Você era mais barulhento. Acho que você tá se acostumando comigo. Pode ser. Tá na cluster já? Então aqui com a cotoveleira, depois de ter aquecido bem, a dor fica em 2, dá pra fazer. Mas também eu tenho que fazer aquele padrão de execução bem igual o Ciban, tá ligado?
tríceps. Lá no final, pum, volta. Não dá pra fazer nenhum recurso de execução para colocar mais peso assim. Tem que ser no peso que o tríceps aguenta mesmo, ali, isoladaço. Tá leve? Ah, meu peso é leve para você. Faz assim, deixa eu ver. E faz assim agora, diferente assim. Eu acho que é o bíceps só que é diferente. Ah, mas se eu fizer o tríceps crescer um pouco, E a medida qual que é a diferença? tá 1 centímetro agora. Mas é que o desenho é muito É diferente. porque eu ia falar isso, não é o desenho? O desenho é diferente. O desenho é muito diferente. Esse bíceps aqui É bem mais é bem mais... é mais marcado mesmo. É. E esse aqui... A tatuagem também atrapalha, né? Mas mesmo assim, ele não tem a bolinha aqui, assim. Assim, um dia vai ficar igual. Se eu continuar fazendo esses back-offs, treinando um pouquinho mais de um lado do que o outro, um dia fica igual. Essa é a back-off já? Não, foi minha primeira. Ah, tá. Mais uma de trabalho e mais back-off. Setenta e cinco? 75. Força a direção. 6. Aí. Você viu? Aham. De novo. Por isso que eu não faço cluster. Com a baixa carga, descanso e ainda não consigo fazer muitas reps. Cara, eu acho isso muito curioso. Eu falei isso no último vídeo, né? Tipo, normalmente isso tem a ver com o cara não ter uma capacidade recuperativa boa, e daí isso se repercute no cara não tolerar volume e tal. Mas o Lucas, você deixa ele aqui fazendo 30 séries no dia, ele faz. No ritmo dele, mas ele faz. E performa nas 30 séries. Eu acho que meu corpo acostumou a descansar bastante entre as séries. Aí quando eu descanso pouco, ele não faz, mano. Porque assim, Mas você também, tipo, você cronometra 2 a 3 minutos. Você Sim. não é aquele cara que fica 5 minutos descansando. não. Mas um back-off são 30, né? Não, sim, claro que é menor. Mas tipo, eu tenho um cliente que veio do powerlifting. E daí eu fui tentar fazer back-off com ele se deu bem mal com back-off. Mas porque ele veio do powerlifting, começou a treinar para hipertrofia, então ele fazia descansos muito longos, saca? Você já começa já e eu faço o meu cluster no seu intervalo. É que eu não sei quanto vai ser também. Vou chutar um peso. Ó, pelo que eu
Eu acho que vai uns 45 aí, 40. Pra mim, então pra você, tenta 50. Vai pro lado aí. Não? Meu punho não vai nem aguentar essa carga. Aqui não compensa fazer com a munhequeira? Ah, cara, daí eu acho que, tipo, é o mesmo grupamento, digamos assim. É tipo, a gente está falando dos flexores do braço. Eu acho que usar a munhequeira para fazer uma flexão de cotovelo. Tá muito estranho isso aqui, velho. Pode trocar de academia, mano. Ué, faz unilateral. Foram quantos com esse peso? Tem que ver no vídeo. Quanto tava meu peso? Tava menos que isso? Acho que estava nisso. Você fez 9, eu tô fazendo um bloco de 3. É, eu acho que é o ângulo, cara. Mas você fazia bayesiano aqui? Fazia. Adorava. Eu faço um crossover mais fechado. Ela tá meio que me puxando pra... Tá grande, hein, fio? Tá louco. Um dia eu vou ficar, mas eu tô tentando. Eu falei no outro, se eu fosse grande eu já era o campeão. Mas eu sou o top 3. Você tem um ponto. Back off, 3 repetições. Dá uma roubada, joga o cotovelo pra frente. Porque daí você coloca os bíceps numa posição que ele faz mais... produz mais força. É. O importante é a proximidade com a falha. Isso tá rolando. Tá bom, né? É sujeira. Tá louco. Que absurdo.
Nossa. Finalizado. Nem foi tão longo. Nem foi tão longo. Eu cheguei aqui 1h da tarde, agora são 3h20. Tá bom. Mais uma da série aí, o Road to Olympia. Trabalhando muito, para se Deus quiser esse ano melhorar a nossa colocação. A gente cravar de vez que a gente chegou para ficar no top 3 do Mr. Olympia. Biso como um treinador top 3 do Mr. Olympia. E é isso, né, Biso? Treino de upper. Aguardem os próximos. A gente quer mostrar todos os treinos da minha divisão, né? Sim. Então, a gente fez costas, perna, hoje upper. Vamos ver. Tem de mostrar os outros também. Tem outro upper, né? Outro upper e tem outro, mais outro de perna. E daí o pessoal vê, né? A gente dando ênfase no grupamento da dorsal, mesmo nos dias de upper. Começa por ele e para ele fazer os 2 exercícios com toda a gasolina no tanque, performar o máximo possível. A gente tem 2 no dia de upper, então são 4 exercícios nos dias de upper, mais 5 no dia de dorsal. Isso dá 9 exercícios na semana, em séries tá umas 18 séries, né? 18 séries inteiras, se for contar os back-off, daí dá 27. Então, 30 séries de costas na semana. É isso, a gente tem que melhorar um grupamento. A gente tem que melhorar um grupamento e martela esse grupamento. O fato do Lucas ter dificuldade de performar no back-off para hipertrofia. Cluster. Não, no próprio back-off mesmo, assim, tipo, o fato de você não necessariamente tirar tantas repetições não é tão ruim assim, né, do ponto de vista de hipertrofia. Pode não ser legal, às vezes, para motivação, ou você achar que está performando mal e tal, mas você está se mantendo naquelas repetições em que tem maior recrutamento motor, que a gente fala, né, que a tensão muito alta, falhando mais, sempre próximo da falha. Então são séries que são bem eficientes para a sinalização de hipertrofia. E daí, seguindo aquela lógica que você falou, se você ainda não está no ponto de subir o peso, você busca progredir repetições também no back-off, e é a tal da progressão infinita, né? Esse treino que ele vai ficar durante toda a preparação do Olímpia, mais de 20 semanas, e no pós-Olímpia também, no pós-competição, a gente provavelmente só vai mudar esse treino com possivelmente pequenos ajustes só, porque a ênfase sempre vai ser trazer essa dorsal lá no off-season, então ainda tem um ano aí nesse treino. Beleza. É isso então. Deixa o like se você gostou. Aí pro vídeo, hein? O último vídeo a gente teve um feedback muito bom, teve bastante view, curtida, muitos comentários positivos. Mas se você quiser também deixar uma crítica, não tem problema. Fala alguma coisa que às vezes a gente precisa melhorar. Sugere vídeos, né? O pessoal sempre sugere, quero ver um treino de upper, quero ver agora o treino de costas, então deixa uma sugestão também. E se inscreve no canal da Soldiers, continue acompanhando que vem mais por aí, valeu?